Bem, aqui nós temos então os servocilindros, né? Eu só fiz questão de colocar essa foto aqui e dar uma explicação bem breve para que quando o aluno ouvir essa expressão, ele não se perca diante dela. Ou seja, essa expressão servo, pode ser servo-válvula, servo-cilindro, são elementos que se controlam, né? E no cilindro, o que é que nós podemos controlar? A velocidade dos movimentos, a força com que ele se movimenta e também a posição, porque às vezes a haste pode avançar até uma certa altura ou até uma certa posição e parar ali. E pode continuar depois ou até retornar ao início do movimento, né? Então, quando eu tenho um servocilindro, é porque eu tenho um cilindro que nele está embarcada toda uma eletrônica que permite com que o sistema em si controle a velocidade do movimento da haste, a força com que ela vai atuar e a posição onde ela vai ficar, dependendo de alguma condição do processo. Enfim, esse cilindro ele é por si só um circuito hidráulico, porque quando nós controlamos a velocidade, então tem uma válvula de controle de vazão. Se nós controlamos a força, existe ali uma válvula de controle de pressão. E se nós controlamos a posição, então ali também existe uma válvula de controle direcional. Então, com isso, ele é por si só um circuito hidráulico. Nós vamos ver todos esses elementos que eu acabei de falar agora, esses três tipos de válvulas, nas próximas semanas. Nós temos aqui também um acumulador hidráulico, né, que é para poder aliviar a pressão na hora da parada do movimento. Os motores hidráulicos, assim como os cilindros hidráulicos, transformam a energia hidráulica em energia mecânica. A diferença é que eles executam o movimento de rotação. Então, eles podem ser divididos em motores de marcha lenta, quando eles vão de 0 até 500 RPM, e de marcha rápida, de 500 até 1000 RPM. Então, aqui a gente vê, por exemplo, uma broca para fazer, de repente, poço artesiano, coisa assim, um buraco na terra, de modo geral, né? E ela gira através da ação de um motor hidráulico. Né? Então, a gente vê aqui duas mangueirinhas chegando no motor, uma leva o óleo, a outra volta com o óleo para o tanque. Né? Ou então, ele pode fazer inversão de movimento, né? E aí aquela que estava levando o óleo para o tanque é que passa a levar óleo para o motor. E então, você vê que é um sistemazinho muito compacto, né? Que trabalha com baixa rotação e grande torque. Algumas bombas também funcionam como motores. Afinal de contas, né? O que muda é a função deles. Exemplo é a bomba de engrenagem, que ela também pode se tornar um motor de engrenagem. Os motores hidráulicos são aplicados onde há necessidade de um elevado torque e potência com rotações relativamente baixas. Isso também é possível com motores elétricos, mas nesse caso, ou se opta por um inversor de frequência ou então pela utilização de um redutor de rotação. E isso pode tornar o sistema um pouco mais robusto, com maiores dimensões, que nem sempre pode ser algo favorável, né? Mas nós temos outras necessidades desse motor. Controle de torque em toda a parte de velocidade, o que é conseguido com facilidade. Reversões rápidas no sentido de rotação. Ficar carregado por períodos muito grandes sem danos. E um controle apurado de velocidade. Então a gente vê que realmente o motor hidráulico ele é bastante versátil nas áreas onde são requeridos. Né? Então, a contrapartida seria o quê? Um motor elétrico substituindo o motor hidráulico. Então, a gente vê que nem sempre o motor elétrico é uma boa solução. Aqui nós vemos, por exemplo, um sistema de elevação de cargas. E o que é interessante é que nós temos, além do motor hidráulico, no eixo dele está acoplado um redutor. Ou seja, o motor por si só ele já tem um torque elevado. Quando a gente acopla um redutor, aí sim a gente ganha mais ainda em termos de redução de rotação e ganho de torque, ou multiplicação de torque. E temos aqui o tambor,
que é o elemento que vai estar então enrolando cabo de aço e transportando uma carga. Outra importância dos motores hidráulicos é a necessidade de frenagem dinâmica obtida de modo fácil. E em situações que o motor elétrico não é adequado, pois implicaria em grandes dimensões do peso, além do uso de redutores. O que é interessante aqui observar é que a relação peso-potência no motor hidráulico é de 0,22 kg por HP, enquanto no motor elétrico é de 4,50 kg. Então você vê que o motor elétrico acaba sendo muito mais pesado para a mesma potência se comparado ao motor hidráulico. O rendimento de um motor hidráulico fica entre 70% e 80%, ao passo que o motor elétrico fica entre 90% e 95%. A diferença de pressão entre a entrada e saída do motor hidráulico, ou seja, um ΔP, depende do torque. Esse torque é requerido para movimentar certa carga e também depende do deslocamento do motor hidráulico. É claro que o motor hidráulico menor ele vai proporcionar um torque menor se nós considerarmos a mesma pressão de trabalho que um outro motor hidráulico, porém de porte maior, também trabalhando. Então, seja um motor hidráulico de porte maior, sujeito a uma mesma pressão, ele vai dar um torque maior. Só que em contrapartida, se ele é maior e a bomba for a mesma, a rotação também cai. Então você vê que tudo tem um preço a ser pago, né? Então é fácil entender que a pressão necessária para executar um certo torque no motor, ela é a função daquele torque e também do tamanho do motor. Então, relembrando, né? Torque é o que? Força vezes um raio. Aqui coloquei Newton metro, de modo que a força seja dada em Newton e o raio em metro. Essa equação aqui da queda de pressão em bar, era dada pela equação, né, 20π vezes torque dividido por Vg, aonde o torque é dado em Newton metro, o Vg, que é o nosso deslocamento, é centímetro cúbico por rotação, e o raio do tambor dado em metro. Então, essa é a equação que nos permite calcular a pressão necessária para que o motor dê um certo torque. Aqui fala queda de pressão, ΔP, mas na verdade sim, é a pressão entre entrada e saída do motor. Mas a pressão de saída do motor é zero, porque geralmente ele vai para tanque, né? Então, ou seja, a pressão necessária que eu tenho, que eu preciso no motor, na entrada dele, para que consiga executar um certo torque. Isso é também função de quê? Do tamanho do motor. A vazão do motor é calculada da mesma forma que a vazão da bomba, ou seja, depende do deslocamento e do número de rotações. Então a vazão dele é o quê? É Vg vezes N, vezes esse neto aqui, que é o rendimento do volumétrico do motor, tudo isso dividido por 1000. Ou seja, essa equação aqui nós trabalhamos com o Vg em centímetro cúbico, o N em RPM, o rendimento é uma dimensional, né, dividido por 1000 para converter centímetro cúbico para litros por minuto. Então a gente vai de centímetros cúbicos para litros. Normalmente a vazão é dada em litros por minuto. O que nós temos que lembrar é o seguinte, a bomba ela tem um rendimento. Então, ou seja, a potência que ela recebe, parte dela é dissipada nos atritos, vibrações, etc. A equação também é a mesma. Só que a vazão que o motor vai proporcionar, ela também tem um rendimento. Ou seja, então nós temos uma queda de rendimento na bomba e outra lá no motor. Os motores especiais, chamados LSHT, ou seja, Low Speed High Torque, baixa rotação, baixa velocidade, alto torque, entregam um alto torque com baixas rotações. Aqui nós vamos ver só alguns motores para ter uma ideia das suas especificações, né? Então, por exemplo, o motor de engrenagem, ele pode deslocar desde 1 cm cúbico por rotação até 200. Pressões da até 300 e a rotação dele varia de 500 até 10.000 RPM. E onde isso é aplicado?
em máquinas agrárias, para acionar correias transportadoras, separadores, ventiladores, transportadores sem fim ou sopradores. Então a gente vê aqui a foto é igualzinha à da bomba de engrenagem, já que é o mesmo equipamento. Aqui nós temos uma ideia das pressões, torque e rotação com os quais alguns desses motores trabalham. Por exemplo, os motores de pistões axiais, eles deslocam de 200 cm3 até 1500 por rotação. E a pressão de trabalho até 250 bar. Né? A rotação dele vai de 5 a 500 RPM e o torque atingindo aí 5.000 Nm. Se nós pegarmos, por exemplo, o motor hidráulico de pistões radiais de múltipla carreira, ele trabalha com pressão de até 450 bar, né? E o seu torque pode chegar a 45.000 Nm, né? Só que ele tem uma rotação um pouco menor devido ao fato de ter muito mais elementos ali presentes no motor. Então a rotação dele vai de 1 até 300 RPM. Temos também o motor hidráulico de pistões radiais de uma carreira, que já dá um torque um pouco menor, e ele consegue trabalhar com rotações maiores, até 2.000 RPM. A pressão dele chega a 300 bar, e ele pode deslocar desde 10 cm3 por rotação até 8.500. Né? Então aqui a gente tem uma ideia das capacidades desses motores hidráulicos em função dos seus aspectos construtivos. Aqui estou mostrando dois circuitinhos bem básicos, evidenciando a diferença de um circuito com cilindro e outro com motor hidráulico. Então, a princípio os circuitos são iguais. O que é que muda? O da esquerda tem um cilindro hidráulico, o da direita um motor hidráulico.